Que a paz de Cristo te alcance onde você estiver. Nós estamos trabalhando por esse canal, Apocalipse Now, o livro secreto de João, as revelações secretas do apóstolo João. Este será o terceiro vídeo da série O Livro Secreto do Apóstolo João. E tem como tema como surgiu o poder do mal em todo o universo. O tema deste vídeo, que é a terceira parte deste conteúdo desta série, é como surgiu o poder do mal em todo o universo. Se você não viu a primeira e a segunda parte, veja primeiro a primeira e a segunda parte deste conteúdo. Depois volte e assista também a terceira parte e aguardem as outras partes deste conteúdo que nós ainda iremos postar por este canal. Você está preparado para entender como o poder do mal surgiu em todo o universo? Um assunto complicado, um assunto difícil de se falar e que não se ouve por aí. Mas veja este vídeo até o final, que eu tenho certeza que ele será esclarecedor e revelador ao teu entendimento. Então vamos lá. E a Sofia da Epinóia, sendo um aeon, concebeu um pensamento dela mesma pela concepção do Espírito invisível e pela previsão. Ela queria produzir reinos por conta própria, sem o consentimento do Espírito. Ele não havia aprovado sem o cônjuge dela e sem a apreciação dele. E embora a pessoa da masculinidade dela não tinha aprovado e ela não tinha obtido a autorização, e ela havia pensado sem o consentimento do Espírito, mesmo assim ela prosseguiu. E devido ao poder invencível que existe nela, o pensamento dela não permaneceu inativo. E algo que era imperfeito e diferente da sua aparência saiu dela, porque ela havia criado aquilo sem o seu cônjuge. E era diferente da aparência da mãe, pois tinha uma outra forma. E quando ela viu as consequências do seu desejo, aquilo se transformou numa serpente com cabeça de leão, e os olhos dele eram como chamas com clarão. Ela o lançou para fora dela, para fora daquele lugar, para que nenhum dos imortais o visse, porque ela o havia criado em ignorância. E ela rodeou-o com uma nuvem luminosa, e ela colocou um trono no meio da nuvem para que ninguém visse, exceto pelo Espírito Sagrado, que é chamado a Mãe dos Vivos. E ela o nomeou Ialdabaote. Guarde este nome e preste atenção, porque o assunto aqui é realmente tenebroso. Estamos trabalhando neste vídeo como surgiu o mal em todo o universo. Eu vou parar um pouquinho antes de continuar e te pedir que, se você não for inscrito nesse canal, se inscreva nesse canal Apocalipse Now. Nos dá essa força aí. Nós precisamos levar essa mensagem a muitas outras pessoas. Então eu te peço já, se inscreva nesse canal, deixe também o seu like, deixe o seu joinha, para que o YouTube libere este vídeo para muitas outras pessoas. Também compartilhe esta mensagem com o máximo de pessoas que você puder e acione as notificações para receber novos vídeos. Vamos continuar, meu muito obrigado. Este é o primeiro arconte que tomou um grande poder da mãe dele, e ele se separou dela e se dirigiu para longe do lugar em que ele tinha nascido. Ele ficou forte e criou para si outros aeons com uma chama de fogo luminoso que ainda existe até hoje. E ele se juntou com a arrogância que existe nele e gerou autoridades para si. O nome do primeiro é Atote, a quem as gerações chamam de o ceifeiro. O segundo é Armas, que é o olho da inveja. O terceiro é Calila Ombri. O quarto é Iabel. O quinto é Adonaios, que é chamado Sabaote. O sexto é Caim, aquele a quem as gerações dos homens chamam de Sol. O sétimo é Abel.
O 8º é Abricene, o 9º é Iobel, o 10º é Armopiel, o 11º é Melcei Adonai, o 12º é Belias, o Beliel. É ele que está acima das profundezas do Hades. E ele colocou os 7 reis, cada um correspondente aos firmamentos do céu, sobre os 7 céus, e 5 sobre as profundezas do abismo, para que eles reinem. E ele compartilhou seu fogo com eles, mas ele não emitiu do poder da luz que ele havia tomado de sua mãe, porque ele é escuridão ignorante. E quando a luz havia se misturado com a escuridão, ela fez a escuridão brilhar. E quando a escuridão havia se misturado com a luz, ela escureceu a luz, e não ficou nem claro nem escuro, mas ficou uma penumbra. Agora, o arconte, que é penumbra, tem 3 nomes. O primeiro é Ialdabaote, o segundo é Saclas e o terceiro é Samael. E ele é ímpio em sua arrogância, porque ele disse: eu sou Deus e não há outro Deus além de mim, pois ele é ignorante da força dele e do lugar de onde ele veio. E os arcontes criaram 7 poderes para eles mesmos, e os poderes criaram para si 6 anjos cada um, até se tornarem 365 anjos. Estes são os nomes das autoridades com seus corpos. O primeiro é Atote, e ele tem o rosto de ovelha. Vai prestando atenção, porque o assunto aqui é tenebroso e é para quem tem nervos de aço e não tem medo de conhecer a verdade, ou não tem medo de entender o que ficou oculto e está vindo à tona para a libertação e o conhecimento daqueles que querem conhecer a Deus e entender a realidade. Vamos continuar. O segundo é Eloaio, ele tem um rosto de burro. O terceiro é Astafaio, ele tem o rosto de hiena. O quarto é Ial, ele tem um rosto de dragão com 7 cabeças. Preste atenção. O quinto é Sabaote, ele tem um rosto de serpente Naja. O sexto é Adonim, ele tem um rosto de macaco. O sétimo é Sabede, ele tem um rosto de fogo brilhante. Estes são os 7 da semana, mas Ialdabaote tem muitas faces, mais do que todos eles, para que ele pudesse pôr uma face diante deles, quando ele desejasse, quando ele está no meio dos serafins. Ele compartilhou seu fogo com eles, por isto ele se tornou o Senhor sobre eles. Por causa da glória e do poder que ele possuía, da luz da mãe dele, ele se chamou Deus. E ele não respeitou o lugar de onde ele veio. Ele uniu os 7 poderes no seu pensamento com as autoridades que estavam com ele, e quando ele falou, aconteceu. E ele nomeou cada poder, começando pelo mais alto, bondade, com a primeira autoridade, Atote, previsão, com o segundo, Eloaio, divindade, com o terceiro, Astafaio, senhoria, com o quarto, Ial, reino, com o quinto, Sabaote, inveja, com o sexto, Adonim, compreensão, com o sétimo, e Sabateon. E estes têm um firmamento correspondente a cada aeon, a cada céu. Eles foram nomeados de acordo com a glória que pertence ao 8º céu para a destruição dos poderes. E havia poder nos nomes que foram dados a eles pelo seu originador. Mas os nomes que foram dados a eles, de acordo com a glória que pertence ao 8º céu, significam para eles destruição e impotência. Portanto, eles têm 2 nomes. E tendo criado tudo, ele organizou de acordo com o modelo dos primeiros aeons que tinha surgido, para que ele pudesse criá-los como aqueles indestrutíveis. Não porque ele tinha visto
aqueles indestrutíveis, mas o poder dentro dele, que ele tinha tomado de sua mãe, produziu nele a aparência do cosmos. E quando ele viu a criação que o rodeava e a multidão dos anjos em sua volta, que tinha vindo através dele, ele disse para eles: Eu sou um Deus ciumento, e não há outro Deus além de mim. Mas anunciando isto, ele indicou aos anjos que o servem que existe outro Deus, porque se não houvesse outro, de quem ele teria ciúmes? Então a mãe começou a se mover para lá e para cá. Ela percebeu a deficiência quando o brilho da luz dela diminuiu e ela ficou escura porque seu cônjuge não havia concordado com ela. Esta conversa está ocorrendo entre Jesus e o apóstolo João. Jesus está fazendo a descrição para o apóstolo João como surgiu o poder do mal. E João pergunta: Senhor, o que significa ela se moveu para lá e para cá? Mas o Senhor sorriu e disse: Não pense que é como Moisés falou sobre as águas. Não, mas quando ela havia visto a perversidade que tinha ocorrido e o roubo que o filho dela tinha cometido, ela se arrependeu. E ela foi dominada pelo esquecimento da escuridão da ignorância. E ela começou a ficar envergonhada. E ela não ousou retornar, mas ela estava circulando. E a movimentação é o ir para lá e para cá. E aquele ser arrogante tomou um poder da mãe dele, porque ele era ignorante, pensando que não havia outro além da mãe dele. E quando ele viu a multidão dos anjos que ele havia criado, então ele se exaltou acima deles. E quando a mãe reconheceu que a vestimenta da escuridão era imperfeita, aí ela soube que seu cônjuge não havia concordado. Ela se arrependeu com muito choro. E o pleroma inteiro escutou a oração do arrependimento dela. E em nome dela, eles solicitaram a bênção do Espírito puro invisível. Ele consentiu. E quando o Espírito invisível havia consentido, o Espírito Sagrado, a partir do pleroma deles inteiro, derramou a bênção sobre ela, porque não foi o cônjuge dela que veio, mas ele veio até ela pelo pleroma para que ele pudesse corrigir a deficiência. E ela foi levada não para o seu Aeon, mas para um lugar mais elevado do que o filho dela, para que ela esteja no 9º céu, até que ela tenha corrigido a sua deficiência. E uma voz veio do Aeon, do céu sublime: O homem existe, e o filho do homem também. E o chefe arconte Aldabaote ouviu isto, e achou que a voz tinha vindo da mãe dele. E ele não sabia de onde tinha vindo realmente. A mãe pai, perfeita e sagrada, a previsão completa, a imagem do invisível, que é o pai de tudo e através do qual surgiu tudo, o primeiro homem, porque ele revelou sua aparência numa forma humana. E o universo inteiro do arconte-chefe estremeceu, e os alicerces do abismo balançaram, e o fundo das águas que estão sobre a matéria foi iluminado pelo aparecimento da imagem dele que havia sido revelada. E quando todas as autoridades e o arconte-chefe olharam, eles viram a região inteira do fundo que estava iluminada, e através da luz eles viram a forma da imagem na água. E ele disse para as autoridades que o servem: Venham, vamos criar um homem de acordo com a imagem de Deus e de acordo com a nossa forma, para que a imagem dele se torne uma luz para nós. E eles criaram por meio de seus respectivos poderes, de acordo com as características que foram dadas. E cada autoridade forneceu uma característica nos moldes da imagem que eles tinham visto na forma natural. Eles criaram um ser segundo a aparência do primeiro homem perfeito,
E eles disseram: vamos chamá-lo de Adão, para que o nome dele se torne um poder de luz para nós. Esta foi a terceira parte do conteúdo, o livro secreto do apóstolo João. Nós abordamos neste vídeo como surgiu o mal no universo. Veja este vídeo 2, 3 ou 4 vezes. Nós não estamos utilizando nenhum tipo de interpretação neste conteúdo. É um conteúdo tenebroso e difícil de entender. É um conteúdo revelador. Por isso é necessário se ver esse conteúdo 2, 3 ou até mesmo 4 vezes. Analise e veja se não está de acordo com a escritura que nós chamamos de Bíblia, mesmo que traga algum tipo de contradição. O propósito aqui não é apresentar nossa ideia e nem tampouco contradizer aquilo que nós chamamos de escritura ou Bíblia, mas é apresentar uma outra vertente para a origem do mal universal, uma vertente que os seres humanos desconhecem, que os teólogos desconhecem, que os pastores e padres desconhecem, que as pessoas desconhecem. Analise esse conteúdo, deixe aí os comentários como você está compreendendo esta realidade. Este conteúdo foi uma conversa que houve entre Jesus e o apóstolo João. Jesus está dando dentro deste conteúdo como ocorreu o poder do mal no universo. Nós já estamos no terceiro vídeo da série O Livro Secreto do Apóstolo João, a revelação secreta de João. Como você está entendendo esse conteúdo? Deixe aí nos comentários. Se você não for inscrito no canal Apocalipse Now, se inscreva. Deixe o seu like, deixe o seu joinha, compartilhe esta mensagem e acione as notificações. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua família, em nome do Senhor Jesus.